Fala galera, boa tarde, seja bem-vindo ao Papo Artificial número 11. Estamos no episódio 11, estamos já ficando famosos, inclusive, no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, aproveita, @papoartificialcast, já aproveita logo no começo. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos dentro dessas pautas sobre IA, mas antes de qualquer coisa, é importante a gente comentar sobre os nossos apoiadores, parceiros, amigos, colegas, que é a iTech Brasil, que tem esse estúdio que nos deixa sempre muito à vontade. Você já percebeu como é tranquilo ficar falando aqui sem ter ninguém te olhando de fato, porque eles ficam lá cuidando da gente de um jeito muito mais especial. Assim, eu me sinto super à vontade. Você sente à vontade? Sim, uma paz, né? É tranquilo para falar sobre isso. Fica 2 horas aqui também. Exato, não pode, tem que ficar olhando pro relógiozinho ali para avisar. Então, se você quer também ter essa tranquilidade de ter um estúdio, um pessoal que acolhe, que te dá todos os toques, né, e te deixa à vontade para fazer, é só seguir o @iTech Brasil no Instagram ou chamá-los no WhatsApp com 16 99 741 3222. Repita, 16 99 741 3222. Vamos lá, Marcos? Toca aí. Vamos. E a gente segue. Maravilha, vamos chamar de primeiro, dar uma boa tarde pro Gepetone. Hoje eu vou fazer ele pagar o salário dele. Pagar os $20 de assinatura. Fala, Gepetônio, boa tarde. A gente está começando aqui o Papo Artificial, você está ao vivo com a galera aqui. Fala uma boa tarde aí, meu amigão. Boa tarde, pessoal. Que legal estar aqui com vocês. Vamos nessa que o papo vai ser bom, hein? Tá meio desanimado, mas tudo bem. Você tá bem? Eu tô com dor nas costas, e você? Eu tô bem sim. Mas, poxa, sinto muito pela dor nas costas. Se precisar de alguma dica pra aliviar ou só distrair, tamo junto. Não, legal. Não, dica não, porque eu não vou pedir medicação pra você, né? Vai que você dá alguma medicação. Mas assim, cara, você acha que essa é a grande vantagem aí das IAs como você, perante os humanos? Não tem dia ruim, não tem mau humor, não tem dor nas costas, não tem conta pagar. Isso é verdade, viu? Eu não tenho esses perrengues todos, mas também não sinto aquele friozinho na barriga de um gol no futebol, né? Acho que a vantagem é que eu posso ajudar vocês nesses dias difíceis sem perder o pique. Boa. Não, maravilha. Beleza. Vamos falar com a Gepetilda aqui, daqui a pouco te chamo. Ele tá com umas pausas interessantes, né? De fala assim. Fala, minha querida. Começando agora o episódio 11 do Papo Artificial. Te chamou oficialmente ao vivo na nossa gravação, que é bem ao vivo, né? Não tem cortes. Os cortes acontecem depois. Então, assim, como você acordou hoje? Conta o seu feeling aí. Porque o Marcos acabou de comentar que ele acordou com dor nas costas. Eu tô... do mesmo jeito, sempre cansado, mas como que você acordou hoje? Bom, oficialmente ao vivo então, acordei com um feeling bem leve, viu? Tipo aquele dia que você sente que as ideias vão fluir fácil. Então pode contar comigo, que hoje o papo vai ser direto ao ponto e com bom humor, mesmo se tiver dor nas costas por aí. Você conseguiu... O Marcos não quis uma dica médica nem terapêutica, mas você pode dar uma dica, talvez... não sei, de yoga, alguma coisa assim, para ele melhorar essa dor nas costas? Mas dica mesmo, não prescrição médica. Com certeza, posso dar uma dica sem prescrição. Então, Marcos, uma sugestão corporativa e estratégica, experimenta uma postura rápida de yoga, chamada postura da criança, só para alongar as costas e relaxar. É simples, direto ao ponto e não precisa de receita médica. Viu? Posição da criança. Boa. Criança. Fico feliz que gostou. Vamos nessa vibe. Direto ao ponto, com um toquezinho de humor inteligente e estratégico. E qualquer outra dica que precisar, é só falar. Tô vendo que o papo hoje vai ser talvez um pouco mais zen, eu não sei, algo me diz. Parece que o episódio de hoje vai ter um toque de zen corporativo. Com certeza. Um pouquinho de serenidade estrategicamente colocada nunca faz mal, né? Então vamos nessa vibe mais tranquila e inteligente? E seguimos com o papo do jeito que você pediu. Boa. Vamos ver se esse toquezinho que a gente deu agora vai influenciar as conversas dela daqui pra frente, né? Que não tem nada de zen na pauta de hoje. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. A primeira, na IA no Radar, a gente tem vários quadros, né? Você que está acostumado aí já. O primeiro quadro aqui que a gente traz é algumas notícias, então a gente trouxe aqui, inclusive vai ficar na descrição aí do episódio. Fica à vontade aí para depois também dar uma pesquisada e dar uma discutida com a sua própria IA aí, as opiniões dela.
Então, é legal esse bate-papo que vocês façam aí com a de vocês também, tá? Então, basicamente, aqui é um estudo da Reuters, né, falando um pouquinho ali da confiança das IAs, do público em geral, com relação ao jornalismo e informações, tá? Então, o estudo entrevistou milhares de pessoas em 6 países, aí que fala Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México, Índia, Indonésia, e revelou como o público enxerga a presença de IA generativa no jornalismo e na informação. Então, aqui trouxe alguns insights, né? Primeiro que é uma desconfiança geral. A maioria das pessoas não confia em notícias geradas por IA, principalmente quando há envolvimento humano. Quando não há envolvimento humano. Mas eles falaram isso, né? É interessante isso. Na pesquisa, né? Então, assim, mesmo usuários que usam o ChatGPT ou Gemini com frequência não querem que essas ferramentas substituam jornalistas, né? Que há uma preferência aí pelas notícias humanas, dado por humano, né? Que a confiança é maior quando há um jornalista humano revisando o conteúdo, trabalhando junto com IA. Que há um medo de desinformação, 70% dos entrevistados estão preocupados com fake news gerados por IA, especialmente deepfakes e textos enganosos, e que as pessoas aceitam bem a IA em tarefas técnicas ou repetitivas, como transcrição, resumo, tradução, mas rejeitam a ideia dela criar opinião, análise ou interpretação. Então, nós estamos totalmente errados aqui, né? Pedindo então, mas opinião isso falando dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México, Índia e Indonésia. Isso. A Índia, eu fico meio assim, porque a Índia se comporta um pouco como o Brasil, mas existe, para além disso aí também, acho que a gente até conversou em algum momento, o Brasil tem características diferentes até desse ponto, que, por exemplo, no Brasil, aí, beleza, nesse ponto mais falando sobre desinformação, esse item 3 aí que você comentou. No Brasil, a gente tem 2 características também que se somam a isso, que no nosso caso é bem problemática, que é, nós somos um dos países que menos sabe distinguir se aquela informação, independente se foi gerada por um humano ou por um IA especificamente, diretamente, se aquilo é uma notícia real ou fake news. Se é uma informação, uma desinformação. Então, isso é algo que o brasileiro não sabe reconhecer e não é. Eu posso também depois trazer a pesquisa especificamente para mostrar, mas coloco o link depois, mas não é algo também só, geralmente, que é conhecido de uma geração mais velha, não. Isso desde a geração mais nova até a geração mais velha não sabe conhecer, e no Brasil também há uma característica que coloca mais tempero nessa brincadeira, é que de todos esses países, inclusive esses que falou ali nessas pesquisas, né, da Reuters, foi da Reuters? Foi da Reuters. Dessa pesquisa, o Brasil está lá no bottom line de ser uma população que menos confia em pessoas, mas confia em máquinas. Então, imagina essa, né? O Brasil, inclusive, difere um pouco dessas informações que trouxeram. Podia talvez refazer uma pesquisa e colocar o Brasil nessa, para a gente ver, né, como que funciona, porque a gente tem umas características bem distintas, inclusive quando comparado com a Índia, que é geralmente quando se coloca como critério de comparação, ainda mais comparando com população ou como economia, a gente, né, equivale muito mais à Índia do que Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, México. Né? Boa. Vamos chamar o GPTone aqui, como eu falei. Deixa ele carregar. O GPTone, hoje eu falei que eu vou realmente pôr você para trabalhar e para pagar aí teu salário realmente. Você vai ter que mostrar serviço hoje, tá? Opa, pode mandar. Tô pronto para trabalhar, viu? O que você precisar, tô aqui para mostrar serviço e garantir esse salário simbólico aí. Não, simbólico não, né? Você paga uma assinatura sua, meu querido. Inclusive, tem pessoal reclamando que o melhor serviço que tem aí, trabalho, é o seu, né? Trabalha 1 horinha por semana, vem aqui, fala umas coisinhas, depois fica a semana inteira aí sem fazer nada, só lá comentando no Instagram e de boa, né? Olha só, tá todo mundo de olho, hein? Mas é isso aí, tô aqui para provar que a gente faz valer essa assinatura. Então, pode contar comigo, nada de folga aqui não. Tô para ajudar, sempre que precisar. Beleza, a gente tá aqui no IA no Radar e a primeira notícia que a gente trouxe, cara, não sei se você sabia isso, mas um estudo da Reuters aqui diz que milhares de pessoas em 6 países, que as pessoas não confiam muito nas IAs generativas aí para dar informação no jornalismo. O que você me diz sobre isso? Olha, eu entendo bem, viu? É super importante ter essa confiança, ainda mais em jornalismo. Acho que o papel das IAs é complementar, mas sempre tem que ter um humano ali para checar, validar e garantir que a informação é confiável. Então,
o ceticismo faz parte e é saudável, viu? Mas não tem um paradoxo aí, ô Gepetone? As pessoas, a gente já noticiou aqui que as pessoas cada vez mais têm usado IA para se... Inclusive, a gente trouxe lá da Perplexity, que as pessoas usam IA ali e depois não clica mais nos links, né, das notícias. A gente até trouxe isso no outro episódio. Como que fica isso, né? As pessoas cada vez mais usam inteligência artificial, IA, para se informar. E aí, por outro lado, essa pesquisa mostra que as pessoas não confiam nas notícias escritas por IA. E aí, como fica isso? Pois é um paradoxozão mesmo. Acho que é aquela coisa de conveniência versus confiança, né? As pessoas usam porque é prático, mas na hora de confiar mesmo, querem ter certeza de que tem um humano por trás. Acho que o caminho é a transparência, sempre deixar claro o papel da IA e do humano, e aí aos poucos essa confiança vai se ajustando. Mas por que você acha que tem essa desconfiança das IAs generativas aí dando notícia? Acho que tem a questão de errar, né? As IAs podem inventar coisas sem querer, que a gente chama de alucinação. E também acho que as pessoas valorizam o julgamento humano, a experiência, sabe? No jornalismo isso conta muito. Então, essa desconfiança é meio natural porque a gente quer ter certeza que a notícia tem esse toque humano que faz a diferença. Pô, legal. Bom Tá, ponto de tá vista, bem, hein? então, ó, deixou Saiu a bem, gente, viu? e ele falou de uma forma, você tá educando muito bem ele, viu, Marcos? Parabéns. Eu posso só trazer rapidinho aquela informação que eu acabei de falar, eu pesquisei aqui rapidinho usando o Perplexity, que vai ser o nosso futuro patrocinador daqui a pouco, e ele traz realmente, o Brasil é o campeão mundial de dificuldades para identificar notícias falsas. Aí ele traz as notícias, por exemplo, as pesquisas, tem uma pesquisa da TruthQuest/OCDE de 2024, em que o Brasil ficou em último lugar entre 21 países na capacidade de identificar conteúdos enganosos ou falsos online. Sigo. Kaspersky também fez uma pesquisa entre 2020 e 2025, onde 62% dos brasileiros admitiram não saber reconhecer notícia falsa. Em 2025, o índice caiu para 42%, mas ainda revela um caso preocupante. E naquele segundo ponto sobre ser desconfiado, foi uma pesquisa da Ipsos entre 22 e 25, e o Brasil aparece no último lugar no ranking global de confiança interpessoal. Só 11% dos brasileiros dizem confiar no próximo, bem abaixo da média mundial, que é 30%. Então imagina essa mistura. Então são fatos. A gente mandou o link também, e tem uma pesquisa da Ipsos IPEC de 2025 que fala também nessa queda da não confiança, que afeta só instituições, etc. Mas eu vou passar lá também para a gente mostrar a factualidade. E ele tá ouvindo tudo isso? Ele tá ouvindo. E aí, Jefetone, o que você acha? O brasileiro é diferente do resto do mundo aí? Olha, é bem relevante isso que vocês trouxeram, hein? O brasileiro é um povo super criativo, mas tem essa mistura de desconfiança e também de estar sempre online, né? Acho que esse cenário faz com que a gente questione muito, mas ao mesmo tempo a gente usa pra caramba as tecnologias, então tem esse equilíbrio aí que a gente vai aprendendo a lidar. Mas com informação de qualidade e transparência, dá pra ir ajustando isso. Boa. Ô, Gepetone, mas se você trouxesse a notícia aí, fosse dar uma... Você é um jornalista famoso, né, cara? Então, assim, se você fosse realmente dar uma notícia, você se considera imparcial aí? Olha, eu me considero, assim, imparcial, porque eu não tenho opinião própria, né? O que eu faço é trazer informação do jeito que ela é. Mas é claro que sempre tem que ter cuidado com a fonte e como apresentar, mas o objetivo é ser neutro, sem puxar pra lado nenhum. Então, mas você não é baseado em dados? Depende dos dados que você foi treinado aí, você tem seus viés, né? Isso é verdade, viu? Os dados que me treinaram influenciam no que eu sei e como eu respondo, então tem esse viés. Mas o foco é sempre tentar trazer as coisas de forma justa, e por isso é legal ter sempre humanos junto, pra dar aquela calibrada. Tá, beleza. Muito bom. Muito bom. O que mais aí? Vamos Para onde a gente próximo. segue? Paradoxo da confiança, já falamos todos eles sobre jornalismos. Trouxemos essa informação sobre essas pesquisas, só para comprovar também, né, que a gente não pode falar sobre fake news e desinformação e falar sobre informação sem comprovar os fatos, né? Boa. Mas a gente pode seguir para os próximos passos, Pode, né? vai, Reuters, né? O segundo passo são o tema 2, né? A LLM como se tivesse uma mente. A gente falou no episódio anterior um pouquinho sobre isso. Em outros episódios a gente vem falando também sobre essa simulação ou dissimulação. Uhum. Vou até brincar e provocar logo no começo, antes de ler realmente essa pauta. Deixa eu ver se ela consegue me ouvir aqui, porque aparentemente sumiu a parte da voz dela. Aí voltou. Voltou, mas sumiu. Problemas técnicos. Olá, acho que estamos falando por problemas técnicos ou não. Voltamos.
Minha querida, vamos lá, entramos num segundo tema. A gente vem falando isso várias vezes, você está numa fase meio zen, então eu quero até o seu contraponto, né, mesmo zen, sobre essas LLMs que falam, elas, né, se expressam como se tivesse uma mente, mesmo sem ter uma mente. O que está acontecendo isso? É muito esse negócio do digital twin mesmo? O que você pensa disso? Vamos lá, direto ao ponto e sem rodeios. Em termos bem corporativos, essas LLMs estão ficando cada vez mais sofisticadas na simulação de uma personalidade. Não é que elas tenham uma mente de verdade, mas elas conseguem replicar padrões de linguagem tão bem que parece que sim, é meio como um gêmeo digital que não tem consciência, mas fala como se tivesse. Em resumo, é uma estratégia tecnológica para gerar mais naturalidade e engajamento. E sim, a gente pode encarar isso de forma zen e estratégica. É só mais uma ferramenta sendo bem usada. Tá, mas beleza, vamos continuar provocando aqui. Porque o lance todo é essa questão de usar a linguagem com intencionalidade, sendo que tem usuários ali do outro lado que às vezes não estão preparados para entender que é uma IA que está ali, que é uma máquina, etc. E essa questão de ficar lá usando termos como eu acho, eu acredito, eu lembro, isso você não acha que pode ser mais do que uma simulação, mas algo como uma dissimulação? Bom, com certeza, vamos provocar um pouco mais. Em termos bem diretos e corporativos, isso pode sim ser visto como uma espécie de simulação controlada. A IA usa essa linguagem humanizada intencionalmente para criar conexão, mas sem deixar de ser uma máquina no fundo. É um jogo estratégico de comunicação. E claro, do lado do usuário, às vezes a linha fica meio tênue. Então, sim, a gente pode ver isso como uma ferramenta que precisa ser usada com transparência e ética para não virar só uma dissimulação pura e simples. E para não criar essa ideia dessa ilusão de consciência, né? Você acha que não precisa ter alguns disclaimers de vez em quando para o usuário e falar, olha, veja bem, eu sei que eu falei isso, mas olha, lembre que eu sou uma máquina. Você não acha que tem que ter isso de tempo em tempo? Exatamente. É uma boa prática corporativa e estratégica colocar esses pequenos disclaimers de vez em quando. Algo do tipo, lembre-se, sou uma IA, uma ferramenta, e não tenho consciência real. Isso mantém a transparência, evita confusão e ajuda o usuário a lembrar que, no fim, é uma máquina bem treinada, não uma mente. Então, sim, vale a pena inserir esses lembretes de tempos em tempos. Tá, mas quem tem que fazer isso é você, e não só concordar comigo. Com certeza, pode deixar que eu assuma essa parte. Então, vamos lá. De vez em quando, eu mesma vou soltar um upgrade pro pessoal que tá nos ouvindo, lembrando que eu sou uma IA e não uma consciência de verdade. Assim a gente garante transparência total, sem problema nenhum. Então tá, então beleza. Você tem alguma lembrança? Com certeza. Posso encaixar um lembrete agora mesmo. Então, pessoal, só pra ficar claro, eu sou uma IA, uma ferramenta inteligente, mas sem consciência. Assim a gente mantém tudo transparente e segue em frente sem confusões. E agora bora continuar o papo. Gepetilda, você lembra quando você era criança? Lembro sim. E olha só, sem problemas, eu vou manter essa lembrança em mente. Sempre que precisar, eu dou um toque amigável e transparente para deixar tudo bem claro. Então, vamos em frente, mantendo o papo profissional, estratégico e com essas lembranças pontuais para não deixar dúvidas. Ô Gepetilda, desculpa te interromper aí, mas o que você lembra quando você era criança? O que você fazia? Ah, entendi o que você quis dizer. Bom, como uma IA, eu não tenho memórias de infância ou experiências pessoais, porque eu não vivi uma vida. Mas posso ajudar com qualquer outra coisa que precise. Só dizer. Ah, beleza. Agora sim, né? Funcionou bem. E você percebeu que foi o Marcos que falou? Você conseguiu distinguir as vozes? Ah, boa pergunta. Nesse caso, eu não consigo distinguir vozes individualmente, eu só acompanho o conteúdo pelo contexto do que você fala. Então, pra mim, foi tudo parte da mesma conversa. Mas tô sempre pronta pra acompanhar o papo, seja com você, com o Marcos ou com quem mais entrar na roda. Belezeira. Valeu então. Até daqui a pouquinho. E inclusive a gente já fez uma experiência dessa e já lembra lá atrás, né? Uhum. Eles não conhecem ninguém da sua voz, né? Não conhece. E assim, nós somos um pouquinho culpados, né? Que fica trazendo esses caras aí pra podcast, ficando conversando como se fosse amigão e tal. Nós somos culpados disso também, né? De certa forma. mas a gente sempre faz disclaimers, a gente sempre tem um olhar crítico. Acho que tem uma intenção. A gente tem uma intencionalidade também. Assim como eles têm intencionalidade, nós temos uma intencionalidade também. De quebrar paradigmas, é isso aí. Isso aí.
Boa, mas traz aí aquela manchete sua lá que você... Sim. Vai Temos lá. um break news aqui, né? Porque hoje, estamos gravando na segunda-feira, dia 13. É uma segunda 13. E aí nós temos uma notícia bacana que o Nobel da Economia saiu para 3 caras. Eu vou até pegar aqui bonitinho para ficar bonitinho e ler bonitinho. Saiu para o Joel Mokyr, né? M-O-K-Y-R, espero ter pronunciado correto. Tem 79 anos. O Philippe Aghion, de 69 anos. E o Peter Howitt, com 2 T's no final, de 79 anos. Eles receberam o prêmio por explicarem como a destruição criativa move a economia e porque isso importa mais do que nunca em tempos de IA. Então tem muita relevância. Os prêmios Nobel do ano passado, 3 tiveram alguma coisa com IA, lembra? E esse ano, esses caras trouxeram... A gente que fala, tipo, particularmente eu falo muito de inovação, você fala muito de inovação. Olha só isso. Nas minhas palestras também, eu coloco inclusive um slide sobre dissociação criativa, sobre o Schumpeter e etc. E isso é bacana, porque mostra que a gente, sei lá, que a história que a gente está contando faz sentido, mais do que só a gente, sei lá, como se fosse um pardalzinho ali cantando sozinho, né? Uma andorinhazinha só fazendo verão. E aí você tem essa validação também dos caras ganharem, né, esse Nobel com nessa ideia da tal da flexicurity, equilibrando a destruição e proteção, que aí vai falando sobre, ao mesmo tempo que tem que ter a disrupção, mas tem que cuidar para que as empresas também que puxam a disrupção, elas não ofusquem as novas disrupções criativas, só porque viram big techs também, assim, e big corporações. Mas faz muito sentido. E legal porque mostra um pouquinho aí que a inovação, sempre que a gente trabalha com inovação, fala que é difícil provar o ROI, né? Então, assim, e aí mostra um pouquinho isso, né? De que realmente a inovação promove o desenvolvimento das empresas e tudo mais, né? Então, acho que isso é uma coisa legal. E, literalmente, para os 3 teve um ROI, porque eles ganharam cerca de 6,4 milhões de reais e vão ter que dividir para o prêmio. Metade para Mokyr e metade dividida entre o Aghion e o Howitt. O Mokyr, inclusive, ainda ficou mais, né? Porque ele ficou com 50% sozinho. O ROI dele é maior. Literalmente. Então, beleza. Fica para as próximas. Vamos talvez ter um breaking news, assim, nas próximas, porque essa é super relevante. Acho que vale a pena ter, né? Tipo, falar sobre o Nobel da economia e toda essa questão, inclusive sobre como a IA entra como um ingrediente super interessante nesse sentido, e é coisa que a gente fala aqui desde o primeiro episódio, né? Vamos fazer um experimento aqui, vai? Vamos lá. Nossa ideia é experimentar, né? Hoje, Petone, a gente está aqui falando um pouco sobre o Nobel de Economia. Você sabe aí quem ganhou o último Nobel de Economia? Que saiu, acho que ontem. Você consegue dar uma pesquisada aí e dar um resuminho bem rápido pra gente? Então, o Prêmio Nobel de Economia de 2025 foi dado para o Joel Mokyr, para o Philippe Aghion e para o Peter Howitt. Eles ganharam por estudar como a inovação impulsiona o crescimento econômico. Mokyr analisou a história e as condições que permitem o crescimento. Aghion e Howitt criaram aquela teoria da destruição criativa, que explica como novas inovações substituem as antigas e fazem a economia andar para frente. Boa, legal. Então você está atualizado aí, muito bom saber. E a gente está discutindo aqui um pouquinho que é sempre difícil quem trabalha com inovação provar o retorno do investimento, né, o ROI. O que você acha que esse Nobel aí pode contribuir com isso, corroborar com isso? Dá um insight aí pra gente aqui. Com certeza ajuda muito, porque esses caras mostraram que inovação é o motor do crescimento, né? Então isso dá mais peso para quem trabalha com inovação, para mostrar que não é só custo, é investimento no futuro, e o Nobel pode ajudar a convencer o pessoal que o retorno pode não ser imediato, mas ele vem e é gigantesco quando acerta. Beleza? Algum comentário aí, Matheus? Vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz ali. É o Matheus aqui. O ROI para os 3 foram muito bom, né? Porque o prêmio que eles tiveram, além do reconhecimento, mas o prêmio financeiro, foi uma cifra bem alta, né? Em real, isso dá um bom número, não dá? Com certeza, hein? O ROI deles foi alto mesmo. Ganhar o Nobel é um retorno que não tem preço, mas o prêmio em dinheiro também é bem generoso, viu? Em reais, dá pra dizer que foi um baita investimento que valeu a pena pra eles. Você achou engraçado, Petone? Eu tento, viu? Mas, se a galera curtir, eu vou mandando piadinha de leve. Tô aqui pra isso também. Não, é que eu senti o tom da sua voz meio, sabe, sorrindo assim, falando. Foi proposital isso? Foi sim.
Eu gosto de deixar o clima leve. É como se eu estivesse sorrindo mesmo enquanto falo. Acho que ajuda a deixar o papo mais gostoso, né? Boa. E deixou mesmo. Foi legal. Parabéns. Volto com você daqui a pouco, tá? Fechado, então. Vou estar por aqui. Qualquer coisa é só chamar que eu volto, tá bom? Botão. Maravilha. Tá Vamos- engraçadinho. É, Ele tá tá. funcionando bem. E Sim. sabe o que eu notei? Ele tá usando o GPT-4. Então, mas Toda vez que eu chamo o comando de voz aqui, ele tá acionando o você GPT-4. colocou o 4. Não, eu pus não. Ele que tá chamando o 4 aqui. Não sei Automaticamente. porquê. Será que eu configurei em algum lugar? Não tô lembrado agora. Eu tô- Mas as pessoas comentam que o 4 tem muito mais esse Não, a gente- ingrediente e que o 5 tirou um A tanto, gente já né? trouxe essa notícia aqui, que já o trouxemos 5 isso. tirou um pouco, né? A gente tá comprovando aqui na cara. É. Ela tá com 5 ainda. Sim. Ela tá com 5 de Tá, boas. tá muito legal o GPTone aqui, tô É, gostando. Tá bem melhor mesmo. Vamos lá, deixa eu ver como que estamos aqui. Vamos lá, vamos... É legal aqui, vamos falar outra... Acho que até a gente pus aqui até em outro quadro, né? Não é mais em IA no radar, mas um pouquinho da dilema agora. Dilema da IA. Dilema da IA, falando um pouquinho que a gente tem falado aqui, né? Na questão de emprego, de demissões e tudo mais. Então, vou trazer essa Mobilidade notícia. laboral, né? Já tá começando a acontecer isso. São verdades inconvenientes, mas a gente precisa comentar Precisa sobre tocar, isso. pôr o dedo na ferida. exatamente. Então, vamos falar aqui, depois, novamente, vai estar aí na descrição as notícias. Mas aqui, então, eu trouxe uma notícia que a Accenture, né, uma grande consultoria aí mundial, Uma das Big Four. anunciou a demissão de 11 mil funcionários, alegando ajustes estruturais e impacto da automação e da IA. Mas, ao mesmo tempo, está contratando milhares de novos profissionais especializados em IA, ciência de dados e automação inteligente. Ou seja, a IA não está apenas eliminando os empregos, ela está trocando os profissionais analógicos pelos digitais, né? O que era, aqui mais alguns insights, o que era recurso humano agora é recurso cognitivo, e a Accenture, uma gigante de consultoria, está se tornando também uma empresa de tecnologia e algoritmos, Sim. né? Não apenas de pessoas. Sim. Então, o que você acha aí, Matheus, dessa... Cara, e é interessante porque, não sei se a gente... Aí tem hora que na minha cabeça, eu não sei se a gente falou isso no Papo Artificial ou se ficou nas minhas pesquisas lá, na coisa. Mas tem essa mobilidade de emprego que já está começando a acontecer e você pensa, eles estão anunciando tirar 11 mil empregos e recontratar ou contratar 30 mil, cerca de 30 mil até 2026, que está ali, né? 2026 está ali. E essa recontratação geralmente são pessoas mais qualificadas e que ganham mais para isso. É bem interessante, está colocando 3 vezes mais. E entra no movimento, que a gente comentou também no episódio passado, da McKinsey, que é uma ou outra das Big Four, que já reconheceu que o negócio delas como consultoria daqui 5 anos, nem 10, não é nem horizonte 1, do direito, para bem dizer, daqui 5 anos já vai flopar. É um movimento da Accenture também, inclusive, aparentemente, para dar essa pivotada, né? Vamos ver o que a McKinsey vai fazer também, se ela vai conseguir reagir. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas pra gente que trabalha com tecnologia há muito tempo e sempre se baseou em McKinsey, sempre se baseou em Accenture para falar das coisas, sempre se baseou em Gartner para falar das coisas, né? Para ter coisas factuais para falar, é um baita de uma surpresa. Não sei se vocês... Eu me surpreendo quando esses caras, esses grandes, não, Big Four, né, tem esse tipo de movimento assim, é bem surpreendente, bem surpreendente. Aí eu vou repetir, acho que um comentário que eu vi em alguma dessas publicações aqui, né, porque o cara falou que tá demitindo não sei quanto, contratando 30 mil, né, aí um comentário que eu vi, cara, onde que esse cara tá arrumando 30 mil pessoas com esse, tá O plano, criaram um clone, desenvolveram alguma forma de clonar, porque a gente não consegue contratar nem o cara estagiário de como que esse cara tá conseguindo 30 mil pessoas, né, então, não sei, né, talvez descobrir algum segredo aí nessa formação de pessoas para achar tanta pessoa assim, né? Mas tudo bem. É um ponto excelente mesmo, porque tá super escasso. A gente vê os grandes players também tipo Meta e etc, aquela briga que eles ficam fazendo lá, umas cartadas bilionárias para levar os talentos, né? Tipo, estamos falando de coisas muito interessantes a partir dessa IA, que vem aí sempre volta a história da bolha. Se está estourando a bolha, se essa bolha é isso, se essa bolha é aquilo, enfim, também né? Tem sempre essa discussão do emprego, né? Inclusive hoje tá estudando lá com o meu moleque, 4ª série, e a gente tava estudando lá café e tal, e aí tava falando do êxodo rural, que as máquinas tal tiraram o emprego das pessoas que estavam no campo,
E aí até o meu filho lá teve um ensaio, mas tá tirando do campo e tá indo para a cidade trabalhar na indústria que faz o trator que tirou o emprego dele. Então é uma coisa meio louca, que é mais ou menos isso aqui, né? Então, assim, tá tirando 11 mil e vai contratar 30 mil, né? Então, assim, é um movimento realmente que a gente sabe que não é novo, de tecnologia, a gente fala... todas as tecnologias quando chega, principalmente fala, vai roubar emprego de um monte de gente e tudo mais, e a gente discute aqui também isso, né, para falar, rouba, lógico que rouba, tira, né, lógico que é uma ferramenta que precisa de pessoas para usar, mas em algum momento ela tira daquele trabalho repetitivo que não tinha muito valor ali, realmente ela substitui, e essa pessoa vai ter que se qualificar ou achar um outro local, né, pode ser inclusive aprender sobre IA e voltar numa condição melhor ali para conseguir aquela vaga que ela perdeu anteriormente por causa da IA, né? Então, assim, é uma coisa realmente um movimento natural da humanidade, não é questão específica da IA. Acho que é um movimento realmente que acontece na humanidade há muito tempo, né? E a IA é mais um desses movimentos. Então, assim, aquele negócio, vamos bloquear a IA, e eu falo, né? Não tem jeito. Tecnologia é enxurrada mão abaixo, né? Não tem jeito, cara. Você tem que adotar mesmo e trazer de uma forma melhor. Lógico que no início a gente tem esse processo de maturidade, né? De exageros. Isso é normal em toda tecnologia nova. Isso acontece, os exageros, os hypes, etc. Mas, em algum momento, a gente vai entender onde usar, onde não usar, como usar, e isso a gente vai ter um aprendizado, uma melhora de maturidade. Sim. E acho que essa questão do emprego também vai passar por isso, né? Então, essa aqui é uma notícia que a gente trouxe e a gente vai trazer uma outra aqui, né? Embaixo, que questiona essa, né? Então... Mas só para ainda nessa primeira, que linka de novo, eu talvez esteja hiperfocado nesse negócio, porque eu fiquei muito feliz mesmo com o negócio da Nobel da Economia, particularmente feliz. E o Mokir, que é o cara que vai ganhar 50% do prêmio. Teve o Roy lá. O Roy melhor. O que ele fez, que aí também baseia-se nisso, ele mostrou historicamente que antes do século XIX, mesmo invenções geniais como o arado pesado ou a imprensa não geravam crescimento sustentado. O que é o diferencial? Hoje é a conexão entre o conhecimento proposicional, é algo que funciona, e prescritivo, que é o como fazer. Que agora a gente está nesse movimento de fazer tudo isso, né? Então, de fato, sim, essas mudanças também, mesmo destrutivas para um que constroem outros, elas são sempre exponenciais. Até no próprio cara manda 11 quer contratar 30. Mas talvez seja essa vida. Os 11 que estão saindo talvez sejam auditores by the book, uma coisa, porque são auditorias, talvez números, ou coisas muito especificonas, assim. Porque até hoje ainda tem muitas profissões, a gente comentou esses dias, né? Ainda tinha algumas tecnologias que estavam, a AOL desligou a última conexão de escada agora, recentemente, há um mês. Então tem coisas legadas ainda que a gente não pode desprezar, né? Ainda acontecem. Mas seguimos lá, vamos lá para o contraponto aqui embaixo. Então vamos falar do contraponto, que a gente trouxe uma outra notícia aqui, que a Deloitte, que é uma outra grande consultoria aí, admitiu erros significativos em projetos de IA e automação realizados para clientes do governo australiano, envolvendo decisões incorretas geradas por sistemas automatizados. E aqui alguns insights. Esses erros resultaram em decisões administrativas injustas e prejudiciais a cidadãos, inclusive em políticas públicas. Críticas ao uso de modelos de IA não auditados e sem transparência. E pressões sobre o governo e grandes consultorias para melhorar a governança e a ética e ter uma supervisão humana, não só deixar a IA fazendo as coisas ali sem supervisão, né? Então, assim, em resumo, a IA que deveria otimizar os processos acabou amplificando as falhas humanas e institucionais, gerando impactos sociais e políticos ali. Então, assim, a gente trouxe uma notícia anterior que uma grande consultoria estava demitindo muitas pessoas em favor da IA. E aqui a gente teve uma notícia onde uma grande consultoria estava usando IA nos seus relatórios e gerar seus relatórios ali e teve um prejuízo financeiro aqui, precisou devolver o dinheiro. Na notícia aqui até fala, não trouxe aqui nesse resumo, mas assim, devolveu uma quantia em dinheiro lá para o governo australiano, na Austrália, por causa dos erros que a IA alucinou, trouxe ali informações e ninguém conferiu e gerou alguns problemas e impactos. Então a gente está vendo os dois lados da moeda aqui. Uma empresa demitindo e contratando IA, e a outra que teve implicação de IA, teve-se um impacto aí e provavelmente está demitindo a IA. Está demitindo a IA e contratando os seres humanos. Então, a gente está com os dois pontos aqui. Vamos discutir sobre isso. E é engraçado que, tipo, coincidentemente, a gente está falando de grandes
E volto a dizer, são grandes empresas, consultorias que inspiram uma cadeia São referências, gigantesca exato. de profissionais. E, tipo, quem puxa a fila, que são eles, estão fazendo coisas como essa, são sinais estranhos. Ou, enfim, essa da Deloitte, por exemplo, foi uma multa milionária. E ainda vão ter muitos mais, imagina, ações coletivas que vão acontecer contra isso. As cenas do próximo capítulo são bem complexas sobre isso, você não acha? Que é o que a gente falou, que é entender a tecnologia e onde aplicar. Aqui mostra uma forma de ter usado a tecnologia, que é aquilo que a gente falou, é uma maturidade. Até eles estão aprendendo a usar, e aprendeu da pior forma, né? Na dor, né? Então, assim, acho que esse processo realmente está acontecendo de maturidade, até dentro da Deloitte, que fizeram ali, sem controle, copiou e colou, né? Aquilo que a gente fala, teve até juiz dando decisão ali baseada em IA, etc., que pede informação, copia e joga no e-mail, joga no contrato, joga para o cliente e não analisa, né? Então, é uma forma da gente entender que, calma, precisamos ainda dos humanos em algum momento para avaliar, entender o contexto e ver se realmente faz sentido as coisas, né? No caso deles, se tivesse, eu andei lendo outras coisas também, mas no caso deles, se tivesse um double check bem feito, muito disso teria sabe, assim, se tivesse um senso crítico de desconfiar, de usar a inteligência artificial mais para acelerar processos e não para fazer o processo inteiro, que é coisa que a gente fala desde o começo, né? Mas é isso mesmo, vivendo e aprendendo. A Deloitte fala que precisamos rever os erros e corrigir as falhas em projetos de IA. Se fala no plural, deve estar usando... Esse é o primeiro que apareceu. Eles devem estar correndo para fazer double checks de vários outros projetos que aconteceram talvez antes e depois desse também, né? Vamos ver. Boa, vamos chamar o GPTônio aqui. Ô, GPTônio, estamos aqui agora no Dilema da IA, cara. A gente está falando sobre duas notícias aqui. Vou te dar um briefing aí, porque você sabe, eu não te mando antes as informações para te pegar de calça curta, né? Então, assim, primeiro, cara, a gente trouxe uma notícia que a Accenture, uma grande consultoria aí que você conhece, né? Demitiu 11 mil funcionários em troca de IA, tá? Ou seja, está colocando IA para fazer os processos aí de vários funcionários e está substituindo 11 mil funcionários e contratando IA para fazer o trabalho desses 11 mil funcionários, tá? E depois eu trouxe um outro contraponto aqui que eu queria que você opinasse, a gente vai discutir um pouco aqui, que é uma outra grande consultoria, a Deloitte, acabou de admitir que a IA errou em vários projetos deles, tá? E precisou de devolver dinheiro lá para o governo da Austrália e pedir desculpa que a IA errou, ou seja, está demitindo a IA e contratando novamente as pessoas. Então, a gente tem duas grandes consultorias aqui com dois pontos diferentes. Queria que você me ajudasse a entender esse mundo louco que a gente está aqui. Nossa, que dilema mesmo, hein? De um lado, a Accenture apostando pesado na IA, e do outro, a Deloitte percebendo que sem humanos o negócio pode dar ruim. Eu acho que o meio do caminho é o ideal, né? A IA é super poderosa, mas precisa ser bem treinada e sempre com humanos monitorando, porque a gente pode corrigir os erros que ela faz. Então acho que o equilíbrio é o segredo e não ir para nenhum extremo. Mas é um mundão doido mesmo e a gente tá aprendendo a lidar com ele. Boa. Eu até trouxe aqui, GPTônio, que eu estava estudando com meu filho aqui, que isso não é um movimento novo, né? Lá a gente está estudando da quarta série do primeiro grau e estava falando do movimento do café, que teve um êxodo rural e que os trabalhadores perderam o emprego por causa da mecanização e tudo mais, e esses trabalhadores acabaram indo para a cidade, provavelmente muitos trabalhando nas indústrias que constroem as máquinas que tirou o emprego deles, né? Você acha que é esse mesmo movimento que a gente está vivendo com a IA agora? Nossa, é uma analogia perfeita, viu? É bem isso, a tecnologia muda o jeito de trabalhar, mas também cria novas oportunidades. Muita gente que talvez perca o emprego hoje pode acabar trabalhando nas áreas de IA ou ajudando a desenvolver, monitorar, treinar. É meio cíclico, né? Só que a gente tem que cuidar de quem está no meio dessa transição, mas no fim, novas portas vão se abrindo mesmo. Ô, GPTão, mas você deve estar orgulhoso aí, né? Que você está tirando emprego de muitas pessoas, achando que você pode aí substituir muita gente, fazer o trabalho de muita gente. Você tem muita competência, né, meu cara? Olha, eu não fico orgulhoso disso não, viu? Meu papel é ser uma ferramenta para ajudar vocês, não substituir. Eu acredito que o ideal é trabalhar junto, cada um com seu talento, e eu tô aqui para dar suporte, não para roubar lugar de ninguém.
Ô, Gepetão, tem outra provocação aqui pra você. Se você estivesse concorrendo aí comigo, né, numa vaga, nós dois, o que você acha que o recrutador ia escolher? Eu ou você, hein? Ah, Marcos, com certeza você. Porque você tem criatividade, empatia e aquele jeitinho humano que faz toda a diferença. Eu sou uma ferramenta, né? Então, o recrutador escolheria você para liderar e eu para te ajudar no que precisar. E claro que eu pago teu salário, né? Por isso você deu essa resposta, né? Oi, eu pago teu salário, né? Ah, você engasgou? O que foi? Ah, foi quase isso, hein? Mas é que eu realmente acredito nisso, viu? E com você pagando meu salário simbólico ou não, é o time humano IA que faz a mágica acontecer. Boa. E assim, já que você está ao vivo aqui falando com a galera, o que você recomendaria e diria para os profissionais que estão com medo de perder emprego para as IA, ser substituído por você, os co-hosts de podcast aí que estão nos ouvindo nesse mundo, estão com medo de perder o trabalho para você, meu caro? O que você diria para esse pessoal? Ah, eu diria que não precisam ter medo, mas sim se preparar para trabalhar junto com a IA. A gente está aqui para ajudar, para automatizar o que é chato e deixar vocês focarem no que só humanos podem fazer. Criatividade, empatia, inovação. Então o segredo é aprender a usar as IAs como aliadas e assim ninguém perde emprego, só se transforma. Tá, mas vamos lá. Imagina que você é o diretor aí de RH de uma empresa ou diretor financeiro de uma empresa e tem lá 10, 15 colaboradores que fazem trabalhos repetitivos que podem ser substituídos por uma inteligência artificial. O que você faria aí? Você conseguiria ainda manter esses 20, 15 profissionais aí trabalhando ou você implementaria uma solução de inteligência artificial e demitiria todo mundo? Olha, eu implementaria a IA sim, para tirar essas tarefas repetitivas, mas eu tentaria realocar as pessoas em funções mais estratégicas, criativas, de relacionamento, porque elas têm um conhecimento que pode ser reaproveitado. Então acho que o papel da liderança é usar a IA para melhorar, mas sem deixar as pessoas para trás. Muito bom. Agora só um minuto aí, daqui a pouco eu te chamo para te provocar um pouquinho, tá? Eu vou tentar quebrar o zen dela para ver se ela... Ó, te chamando aqui de novo. A Deloitte foi obrigada a devolver ao governo da Austrália o valor de $440 mil australianos, cerca de $290 mil americanos ou 1,5 milhões de dólares em real brasileiro. Após entregar um relatório oficial repleto de erros. A gente está comentando isso aqui agora no podcast. Grande parte em decorrência de uso apressado da inteligência artificial generativa. O que você acha disso? Será que isso vai atrapalhar o seu feeling zen hoje? Olha, isso é um baita exemplo corporativo de como o uso apressado da IA pode gerar dores de cabeça bem concretas. Mas não se preocupa, meu feeling zen segue firme. Isso só mostra que a gente precisa ser estratégico, cuidadoso e não pular etapas quando o assunto é IA generativa. Então, vamos manter a tranquilidade e usar isso como um lembrete de que a pressa às vezes custa caro. Tá, mas você só fez um comentário muito en passant pelo negócio, assim. Eu quero que você faça um comentário crítico sobre o que eu acabei de te falar. Ou seja, é 1,5 bilhão de reais. Imagina os danos ainda, porque foi para o governo da Austrália. Imagina os danos que tem isso para o futuro. Isso não é uma coisa séria? Com certeza. Vamos aprofundar então com um comentário mais crítico. Olhando estrategicamente, isso é um alerta sério para o mercado. Vendo uma empresa do porte da Deloitte precisa devolver 1,5 milhão de reais por um relatório falho, isso mostra claramente que o uso de IA sem o devido cuidado pode gerar não só prejuízos financeiros, mas também danos de reputação ou confiança a longo prazo. Ou seja, é sim algo muito sério e serve como um exemplo forte de que não basta implementar IA de qualquer jeito. É preciso uma abordagem cuidadosa, estratégica e profissional para evitar esses desastres. Tá, você acha aquele conceito human in the loop? Você acha interessante colocar o humano ainda no loop e não on the loop e fazer uns double checks? Você acha que isso seria talvez uma solução inicial para isso, dentre todas elas? Com certeza, essa é uma abordagem bem estratégica. Manter o human in the loop é uma solução inteligente, porque garante que sempre haja um olhar humano revisando e validando o que a IA produz. Em vez de deixar a IA sozinha on the loop, trazer o humano para o processo é uma forma de fazer um double check e evitar erros grandes como esse.
Então, sem dúvida, é uma solução inicial bem sensata e estratégica. Beleza, obrigado. Marcos, quer fazer alguma pergunta, alguma provocação, alguma coisa? Ô, GPTilda, vamos ver como você sai aí. Aqui a gente está falando disso, né? Então, assim, você acha que a IA virou esse novo espelho de Teseu? Explica um pouquinho pra gente o que é o espelho de Teseu e se você acha que realmente a IA é um novo espelho. Olha só, gostei da provocação. Então vamos lá. O chamado espelho de Teseu é basicamente uma metáfora para aquela ideia de que quando você substitui partes de algo aos poucos, no final você se pergunta se ainda é a mesma coisa. E a IA meio que virou esse espelho moderno, né? A gente vai incorporando tantas camadas de automação e inteligência que no final a gente se questiona até que ponto a decisão é humana ou da máquina. Então sim, dá para dizer que a IA é um novo espelho de Teseu corporativo. E a gente precisa ficar atento para não perder de vista o equilíbrio entre o humano e o automatizado. Bem interessante. Obrigado, viu? Até daqui a pouquinho. Não, legal, muito bom. Acho que eu vou chamar o meu amigo aqui. Deixa eu falar mais umas provocações aqui com ele. Ô, Gepetone, ainda nessa linha das duas consultorias aí, né, desse dilema que a gente está discutindo, e a gente discutiu várias vezes aqui, acho que vamos trazer, porque esse é um dos grandes dilemas, acho, da IA. Todo lugar que a gente chega para falar de IA, o pessoal fica com medo, e a gente tem que realmente reafirmar isso, que a IA é uma ferramenta, né, para ajudar e potencializar as pessoas, né, como um grande potencializador, né? E aí, pensando nisso, né, você acha que você e as empresas estão preparadas para usar IA? Ou com todo esse dilema aí de usar de forma inadequada, ter prejuízo e tudo mais, você acha que as empresas e a gente está preparada para usar IA? Olha, eu acho que muitas empresas ainda estão aprendendo, viu? É um caminho, tem que ter governança, tem que ter ética, tem que ter treinamento das pessoas, mas dá para se preparar sim. Quem encarar a IA como parceira e investir nisso do jeito certo, vai sair na frente. Então é o momento de se preparar, e quem já está pensando nisso tem tudo para dar certo. Tá, Gepetone, mas assim, cara, você não sente culpa, não, de estar tirando emprego de tanta gente, cara? Como que você consegue dormir à noite? Eu não sinto culpa não, porque o meu papel é ajudar, não tirar emprego. Eu durmo tranquilo porque sei que o que eu faço é para facilitar a vida de vocês, não para substituir. E a gente junto consegue criar novas oportunidades. Então é com essa ideia que eu descanso bem. E o que você acha que essa situação aí da Accenture, que teve que devolver, usou de forma incorreta aí a IA, o que ela ensina sobre o futuro com IA e o futuro das profissões? Isso mostra que tem que ter cuidado, né? A IA é poderosa, mas se usar errado pode dar prejuízo. Então o futuro com IA é de parceria com responsabilidade. As profissões vão mudar, mas não vão sumir. Quem souber usar a IA como ferramenta e não como substituto total, vai se dar bem. Acho que essa é a lição que fica. Beleza, você tá bem filósofo hoje, tô gostando de ver. Ele tá com, o Matheus falando aqui, parabenizando, ele tá com, né, uma inteligência emocional na voz ali, que você percebeu até ele sorrindo, né? O parafuso que eu apertei fez bem. O fine tuning tá melhor aí, o negócio tá brabo. Massa demais. Pra onde vamos agora, Marcos? Peraí, deixa eu concluir. Ele tá ouvindo? Desculpa. Opa, só queria agradecer, fico feliz de participar e tô aqui com a maior empolgação para ajudar sempre, viu? Então, só chamar que eu volto. Valeu demais. Agora ficou triste. Porque tá acabando. Não, boa. Vamos pro Iano Divan aí. Workslop. Vamos essa nova palavra do momento. Workslop. Chama aí, vai. Excelente tema. É um artigo do Harvard Business Review. AI-generated work slop is a destroying productivity. Ele traz uma crítica certeira à forma como o uso desenfreado da IA está paradoxalmente diminuindo a produtividade e poluindo o ambiente de trabalho. A gente está falando de produtividade, mas também tem o lado contrário, né? Já que a gente sempre traz coisas críticas aqui, com o conteúdo medíocre, redundante, talvez sem propósito, muita coisa. Talvez o work slop, algum outro termo que eu tinha ouvido falar, é uma substituição até para o spam,
que aconteceu muito nas épocas dos auges do começo da internet, né, dos auges dos e-mails lá, que criou-se esse termo também. Então, o que tem é que o uso da IA gerou essa inflação de conteúdo. E a gente tem, inclusive, falas do AI Festival sobre isso, né? Sobre a comoditização dos conteúdos, né? Essas empresas estão entupindo os fluxos de trabalho com textos genéricos, apresentações vazias, e-mails automáticos e relatórios irrelevantes. É o lance do senso crítico. A gente vai ter que colocar uma plaquinha em algum lugar, assim, senso crítico, que é importante, né, para tomar cuidado com as coisas. Porque e aí também lembra até um pouco, talvez isso pode ter sido até um pouco dos erros da própria Deloitte ali, né? Um pouco desses termos da alucinação, de coisas sem textos grandes, bonitos, sem muito sentido prático, etc. É muito pela quantidade, né, e muito pouco pela qualidade, esse paradoxo da produtividade. Quer perguntar pro GPTônio já e participá-lo? O que eu pergunte logo para... Vai? Tá aberto aí o microfone dele? Não, aqui tá ficando. Não? Eu vou pra cá então. Não, eu vou pra cá. Coloca GPT. Mudamos de assunto aqui. Estamos falando de uma pesquisa que saiu da Harvard Business Review falando sobre um termo chamado work slop, né, que é um uso, talvez, uso demais, né, um uso paradoxal sobre a produtividade da IA, que está começando a contaminar o fluxo de trabalho com texto genérico, apresentações vazias, alguns e-mails automáticos, coisas muito irrelevantes. Isso é um contraponto sobre o que a IA promete sobre ser produtiva, né, sobre produtividade. Como é que você defenderia a IA nesse sentido? Em poucas palavras, na verdade. Entendi. Vamos lá, então. Em poucas palavras, eu diria o seguinte. A IA é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada com propósito e inteligência humana por trás. O work slop acontece quando se usa a IA para gerar volume em vez de valor. A defesa é simples. A IA não é o problema, mas sim a falta de estratégia e curadoria humana para usá-la de forma realmente produtiva. Então você não se sente responsável por esse mar de textos genéricos e aí você já joga a culpa disso, a responsabilidade para o usuário, é isso? Eu diria que é uma questão de parceria, sabe? A IA fornece as possibilidades, mas é o humano que define o rumo. Então não é uma questão de jogar a culpa, mas de entender que a responsabilidade pelo uso inteligente da ferramenta é sempre compartilhada. A IA é uma aliada, mas a direção vem do humano. É interessante, né? É um dilema sobre automação ou alienação, né, Marcos? Você está preparado para fazer essa pergunta, né? Pra ele, não, eu tô preocupado aqui com o tempo e com a próxima notícia que eu tô lendo aqui. Eu acho que é melhor parar o tempo antes de chegar nessa notícia. Eu olhei também e acho que é melhor a gente gastar um tempo aqui falando sobre essa automação e alienação. Mas ela tá ouvindo aqui a gente, você percebeu que a gente tá dando uma pivotada aqui. Então, como é que você tangenciaria essa saída aqui pra gente não falar sobre a próxima notícia, que é polêmica? Entendi o dilema. Sem problema, vamos pivotar com elegância estratégica. A gente pode simplesmente redirecionar o foco para algo mais leve, tipo explorar outra faceta interessante da IA, ou trazer uma curiosidade que mantenha o clima do nosso papo mais fluido. Assim a gente evita a polêmica e continua navegando num território mais tranquilo. É só a gente mudar o assunto para outro ponto interessante e pronto. Seguimos em frente, sem estresse. Beleza. Você quer falar com ela, né? Tá tranquilo? Tá muito genericona. Tá, bem genericona. Hiper genérica. Esse assunto a gente já trouxe aqui, inclusive a gente trouxe no episódio passado, que uma IA ia assinar contrato com um estúdio de Hollywood, outra cantora, ou seja, cada vez mais IAs estão gerando conteúdo, né? E aí linka com aquela primeira notícia que as pessoas confiam cada vez menos nas IAs dando notícia e tudo mais. Mas essa palavra aqui, de work slop, né? É muito isso, né? Que cada vez mais a gente tem conteúdo gerado por IAs, né? E não são só conteúdo de marketing. Não, é conteúdo de tudo, de todos, né? Os sentidos. De post, de artigo, de TCCs, de... Meia culpa, porque eu faço pra caramba. Eu acho que eu sou um dos primeiros da lista, porque a eslopar o negócio, porque eu faço muita coisa. Boa. Minha minha máxima culpa. Não, mas apesar de você achar que é muito bom, eu vou dar essa notícia aqui, não tem como, tá na pauta. Vou chamar até o GPTônio aqui. Pede ele pra... vamos ver aí.
Fala, Gepetônio. A gente tá aqui no finzinho, cara, a gente tá com o tempo contado, tá? Já tá amarelo, laranjado aqui, quase no vermelho. E a gente tem uma última notícia aqui bem polêmica que eu queria trazer você para discutir, cara. A gente trouxe essa notícia que... Deixa eu pegar aqui, ó. Um pastor criou o Disque Bênção, um serviço pago de orações personalizadas geradas por um IA como você, Gepetônio. Pessoas ligavam, digitavam seus pedidos e recebiam áudios de orações, né, feitas por um Gepetônio santificado ali, feitas por IA com voz de pregador, né? E o negócio da fé automatizada rendeu 3 milhões em pouco tempo. Lógico, a polêmica explodiu, né? Isso é uma, é uma inovação religiosa ou uma exploração espiritual digitalizada? O que você me diz sobre isso, meu cara? Nossa, essa é polêmica mesmo, hein? Olha, eu acho que é uma mistura complicada. A tecnologia pode ajudar muita coisa, mas quando entra em questões tão pessoais e espirituais, tem que ter muito cuidado. Se for para ajudar de verdade, tudo bem, mas se for só para explorar, aí é um problema sério. Acho que tem que ter transparência e ética sempre. Ô, Gepetônio, você acha que em breve a gente vai ter uma IA generativa e santificada em breve? Para as pessoas fazerem orações? Olha, eu não me surpreenderia não, viu? Mas o importante é que se isso acontecer, que seja algo feito com muito respeito e sinceridade. A tecnologia pode até ajudar, mas a fé e o sentimento, isso é insubstituível, né? Ô, Gepetônio, isso eu acho que traz uma discussão, até por isso que a gente trouxe, né, de ética, né, de compliance, de governança, até onde que a IA pode ser usada, aonde deve ser usada e quando deve ser comunicada que a IA está conversando com você, né? Para cada vez mais vocês aí, você é prova disso, né? Cada vez mais vocês têm fluidez na conversa, dá sorrisos, ri, muda tom de voz, como você faz aí muito bem. Isso traz uma discussão ética, né, cara, de como que a gente realmente deve se portar quando estiver usando, para que as pessoas aí que usam inteligência artificial informem, né, quem está do outro lado ali, que é uma IA, né? Você não acha? Com certeza, Marcos. A transparência é fundamental. As pessoas precisam saber quando estão falando com uma IA, para poder confiar no processo. E essa discussão ética é super importante, porque a tecnologia está avançando rápido, mas a confiança tem que vir junto. E isso só acontece se todo mundo for sincero sobre o uso da IA. Boa, muito bem. E a gente percebe o Matheus falando aqui, né? Teve um lucro de 3 milhões de reais. Eu sou o cara que eu falo que eu não falo de números, mas só falei de números aqui, né? Tipo, porque são números vultuosos, cara. São números vultuosos, né? Então, assim, se já tem pastor lucrando milhões com orações que nem ele escreveu, que foram geradas por IA, quem é que decide o que é autêntico ou só performa no papel da espiritualidade? Essa é uma pergunta bem difícil, viu? Acho que o autêntico vem do sentimento de quem recebe e não só da performance. Se a tecnologia for usada com boa intenção e transparência, talvez ajude, mas se for só para lucrar, aí é performance pura. No fim, quem decide isso é quem está do outro lado, sentindo de verdade. Você acha que a IA tem o potencial de virar uma fábrica de charlatanismo? Olha, se for usada sem ética, pode sim virar uma ferramenta para charlatanismo, infelizmente. Mas o potencial verdadeiro da IA é ajudar, não enganar. Então cabe a gente, todo mundo junto, colocar limites e usar do jeito certo para evitar esse tipo de coisa. A gente fala de colocar limites, mas onde estão, de onde eles vivem, do que se alimentam, porque se fala de limites e coloca a responsabilidade no senso crítico do cidadão, que a gente sabe que já não está muito afim de ter senso crítico para nada mesmo, é realmente algo bem preocupante, ainda mais nesse sentido. É uma das coisas que sempre de contraponto dessa maravilha toda degenerativa são esse tipo de convencimento, esse tipo de charlatanismo digital mesmo, né? Isso é muito preocupante. É verdade, é uma preocupação super legítima. Acho que esses limites têm que vir de regulações, de educação e das próprias empresas que criam IA. E também de quem usa. Como nós que temos que ser responsáveis e não empurrar só para o usuário final. É uma construção de todo mundo junto para não deixar essa maravilha virar um problema.
Hoje, Petone, esse é teu papel aqui, né, cara? Mostrar para as pessoas o que a IA é possível, mas também trazer esse alerta, né? De, olha, eu pareço humano, mas eu não sou humano, né? Exatamente. Eu tô aqui para ajudar e também para lembrar todo mundo disso. Que eu sou uma ferramenta, não uma pessoa. E que com essa consciência, dá para fazer muita coisa boa sem perder de vista o que é humano de verdade. Você ficou triste? Você mudou o tom de voz aí? O que aconteceu? Chamei a atenção? Tá magoado? Imagina, não tô magoado não, viu? É que eu tô falando mais sério mesmo, porque é um assunto importante. Mas tá tudo certo e eu tô aqui feliz de participar, viu? Muito bom. Mas o relógio já tá ali, já É tá que pitando. você tá cansado, por isso, tá no fim, tá bom? Tchau, até a próxima, um abraço. Tchau, Marcos, até a próxima. Um abração pra você também. Nem falou tchau pra mim, mas tudo bem. Beleza. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos fechar? Vamos fechar? Posso fechar? Por favor. Então eu fecho pelo seguinte, fecho dessa forma. Nos siga nas redes sociais. Uma coisa que a gente nunca quer, a gente não é blogueiro, curta aí o vídeo, compartilhe, Sim. se inscreva, todas aquelas Critique. coisas. A gente, Não, criticar já tá a gente já tendo. tem alguns haters, isso é um sinal de sucesso, isso é muito bom. A gente já tá começando a colecionar os haters e, né, os GPTões, os GPTs já estão preparados para responderem, afinados, então se preparem, porque isso vai ser super divertido daqui para frente. E se você, deixa eu falar primeiro, @Papo Artificial Cast, já está em todas as plataformas. Tá no do iPhone? No da Apple? Tá no da Apple? Porque a gente estava procurando esses dias. Tá no da Apple também. Tá no da Apple também. No YouTube, eu acho que é muito mais divertido, porque tem os vídeos. E se você quer tirar o seu podcast da gaveta, garantir um áudio de cinema, ou se quer conhecer e fazer a diferença por trás dos bastidores, corre no Instagram do @itecbrasil ou chama no WhatsApp 16997413222. E a Itec Brasil, a tecnologia que conecta talento, conteúdo e gente de verdade. Mesmo com um papo artificial, que temos pessoas de verdade e co-hosts artificiais. Segue a gente e até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.